Eu jurava que eu ia trabalhar com direito a vida inteira. Era até algo que eu criticava. Eu falava assim, pô, essa galera é meio inconstante, sabe? Faz uma faculdade, desiste, começa a fazer outra coisa. Tem foco, Sério, né? eu falava, não tem foco, coisa de gente imatura, sabe? Eu criticava muito. Eu lembro que uma vez eu fiz estágio e tinha uma colega nossa do estágio que já era mais velha, assim, já tinha uns 40 e tantos anos, e a gente tinha uns 20 e poucos, e ela tinha feito medicina tal, e tava fazendo direito. Eu falava, tu é louca, sabe? Deve ter acontecido alguma coisa na infância aí que... Eu pensava, isso não é coisa de gente que é certa da cabeça, sabe? Daqui a pouco virou vegano. E aí, pô, já tinha bastante tempo atuando e eu era feliz na profissão, assim, trabalhei em grandes escritórios reconhecidos, maiores escritórios aqui do Brasil, então meu problema não era financeiro, meu problema não era, tô de saco cheio da profissão, mas quando eu vi, eu tava estudando mais nutrição do que direito. E aí eu pensei, cara, eu acho que eu vou fazer essa faculdade aí, mesmo que não sirva pra nada, sabe? Eu pensei, vai servir pra mim, eu vou entender um pouco mais também, sabe? De repente eu vou conseguir ajudar aí outras pessoas, vou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, sei lá. E aí, fiquei naquela de começar a faculdade ou não. Aí, comentei com algumas pessoas e todo mundo desencoraja, óbvio. Pô, você trabalha no escritório, você ganha bem. Comentou com a moça que fazia direito depois. Você tá super bem na tua profissão, tu vai fazer outra faculdade que não tem nada a ver. Mas eu falei, não, cara, eu vou fazer. São 4 anos aí que vão passar super rápido, eu vou fazer sim. E aí... aos poucos eu fui vendo, assim, que eu tava muito mais imersa também na nutrição do que no direito. E eu comecei a ter um problema. Porque no escritório que eu atuava, os maiores clientes do escritório eram da indústria alimentícia e da indústria farmacêutica. Então, esses eram os meus clientes. Eu tava lá todo dia atuando com eles, em reuniões, nas audiências, nas sustentações orais e tal. Só que no meu Instagram, eu já tinha uma conta e eu tava metendo pau, falando, galera, acorda. Se vocês ficarem comendo esses alimentos aí ultraprocessados, viu? Vai dar ruim, não sei o que lá. Vocês vão ficar acima do peso, vocês vão ter problema, né? E cuidado que a indústria farmacêutica louca pra te enfiar medicamento e tal. E aí, alguns clientes meus já tinham me encontrado no Instagram e aí já estavam, assim, um pouco insatisfeitos com a minha postura, porque de fato, assim, pô, como que tu pode ser advogada, né, e você tá falando mal dos teus clientes nas redes sociais, assim, era de uma perspectiva de saúde, não era uma perspectiva jurídica, beleza? Não mas, era assim, nem profissional, era pessoal. Era pessoal, exato, mas assim, eu comecei a ter problemas. Até que um dia, o dono do escritório me chamou pra conversar, e aí eu falei assim, beijo na nuca que não é, né? Eu já sabia, assim, eu já sentia que tinha algum problema. Aí ele falou, a gente vai ter que te desligar, porque a gente tá tendo problema aqui nesse sentido e tal, e a gente tava lá 8 anos. E aí todo mundo, pô, tá vendo, olha aí o que você conseguiu, ser demitida, parabéns, não sei o que, não sei o que lá. E eu falei, cara, eu tô sossegada, porque eu ainda posso atuar para outros escritórios, tanto é que eu saí de lá e atuei num outro escritório ainda, fui coordenadora de um outro escritório. E eu falei, nada vai me impedir de arrumar emprego na área jurídica para outros clientes, que não sejam esses que eu tô falando mal. Mas daqui a pouco eu sou nutricionista, então eu falei, para mim vai ser bem tranquilo, né? Agora, o que as pessoas não imaginavam é que antes mesmo de eu me formar, eu fosse conseguir deixar a advocacia e viver de nutrição, mesmo sem ser formada, né? Então, para quem tá ouvindo esse episódio e não me apoiou naquela época e achou que eu estivesse fazendo uma bobagem e tal, na verdade, o jogo virou, exato. Excelente. Aí você se viu nessas pessoas. Porque quando você criticava, por exemplo, a moça, você se identificou com... Exato, aí eu me identifiquei, eu falei, não, na verdade, assim, o que acontece é que às vezes ao longo da vida, acontece algo muito forte, né, tu tem uma motivação muito grande, e aí você tem que ser muito corajoso para largar uma profissão e começar tudo do zero, assim, às vezes é mais fácil para quem, fez um ano ali, não se adaptou e vou começar de novo uma outra faculdade, mas que nem no meu caso, 10 anos de direito, sabe, foi uma graduação inteira, foram 2 pós em direito, tipo, é muita coisa. Investiu bastante. Um investimento muito grande em extensão, em curso, nisso, naquilo, pra você, simplesmente... tem aquele dilema, né? Vou perder todo esse investimento. Mas assim, eu tenho certeza que muito do que eu aprendi em direito, eu vou levar pra nutrição, né? Porque, por exemplo,
na área que eu trabalhava, eu era especialista em audiências. Eu tinha que ser muito detalhista, né? Porque você não vai sentar para defender um cliente na frente de um juiz sem se preparar muito bem. Sem se preparar muito bem. Então, às vezes, assim, tinham preparações longas para uma audiência, para uma sustentação oral, e aí você começa a ser super detalhista. Você se atém a todos os detalhes, você decora todo um processo, você lê tudo, você tenta entender o que está acontecendo naquele caso, o que a outra parte pode interferir. Então, isso é muito fácil de você aplicar para nutrição, quando pega um paciente que todo mundo já olhou um monte de coisa e não descobriu nada. E aí vem você e fala, putz, mas tem algo aí, sabe? Tem um detalhe que alguém tá deixando passar. Então, tem muita coisa do direito que eu vou conseguir aproveitar. E assim, nada é perdido. Conhecimento de forma alguma é perdido, né? Com certeza. E você tinha alguma tendência já para questões nutricionais? Algum interesse? Ou foi assim, de repente, pelo problema, sério? Apareceu? Assim, eu lembro que quando eu pensava em que faculdade fazer, eu tinha feito muito tempo de inglês, então eu pensei em letras. E aí meu pai falou assim, não, cara, tu vai ficar pobre fazendo isso, não faz, eu não sei o quê. Aí meu pai fez direito, meu avô foi advogado também. Aí meu pai falou assim, se for direito eu pago. Se for outro curso, você se vira pra trabalhar e aí você paga. Sem pressão. Sem pressão. Mas assim, você pode escolher o que você quiser também. Sabe, aí você quer fazer letras, você faz, ou passa numa pública, ou então você paga e tal, mas direito eu pago até o final. Eu falei, então, eu sempre quis ser advogada, pai. Então, o sonho direito. De princesa, né? E eu vou fazer direito. Então, assim, você, né, tem um pai bancando a tua faculdade. E uma outra coisa que ele dizia assim, tu não tem talento, né? Ele falava assim, tu sabe cantar? Não sabe. Sabe dançar? Não sabe. Tu é boa com esporte? Não é. Tu não tem talento nenhum. Então, quem não tem talento tem que fazer administração, tem que fazer direito. E eu falava, é verdade, cara. É verdade. Tu não tem talento nenhum, se matricula numa faculdade de direito, que fome você não passa. Ele falava isso pra mim. O que você tem que fazer é evitar a fome. Né? E você consegue evitar a fome fazendo umas audiências, atuando num escritório, tendo seus processos, sendo advogado porta de cadeia. Tu consegue evitar a fome, que é o mais importante, né? E eu acreditei nisso. Falei, é verdade, talento não tenho nenhum. Não teve nem como, né? Os talentos foram todos embora, né? Correram. Depois dessa... Qualquer talento que tivesse, tchau. Exato, mas aí foi por isso que eu fiz direito e nem pensei em abandonar, assim, eu não gostava de várias matérias, eu fui gostar de direito do trabalho, e eu falei, salvou, é aqui que eu vou, porque foi a única matéria que de fato eu me interessei mais e tal. Mas achei, pra mim, o resto da vida eu ia atuar com direito, porque eu realmente gostava, nem imaginava, nunca passou pela minha cabeça fazer nutrição, né? Nossa, e eu imagino o perfil, assim, porque tem um amigo meu que ele tem um escritório grande em Campo Grande, e eu vejo a loucura, a correria, a quantidade de pessoas e a gestão de tudo isso, os prazos, e cara, tem que ser muito foda pra dar conta de tudo isso, e você trabalhava na coordenação do trem. Sim, no último emprego eu tava na coordenação, no outro... Era mais delicado ainda, porque eu lidava com audiências, assim, prazo é mais difícil você perder, assim, sabe? Mas a audiência, você não perde o horário, mas o difícil é você ganhar uma audiência. Sim. E o processo se vence na audiência, né? Então era uma responsabilidade muito grande. Não adianta você ter 1000 processos rodando. Exato. E cumprir a agenda de 1000 audiências, se você vai perder todas. Exato, tu tem que ser muito, muito bom mesmo, assim, e ter dedicação de estudar, não é simplesmente... Um prazo tu vai meio no Ctrl-C, Ctrl-V ali, mas numa audiência tu tá na cara do juiz, tá falando com o desembargador e tal. Então é uma coisa assim que você tem que estar super preparado, saber exatamente aonde que tá as coisas no processo e tal. Então claramente um talento existe. Existia um talento. E depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, meu pai falou que eu não tinha talento, mas eu sempre gostei de internet. Né? Eu tive Orkut, eu, adorava tudo relacionado à internet, assim. Eu tinha contas grandes no Orkut, com um monte de seguidores. Na época, eu acho que eu não tava falando nada de interessante, assim, sabe? Mas eu gostava, eu tava lá aparecendo e tal. Então, eu falei, existia um talento aí. Mas tem um preconceito muito grande, né? Porque, viver de internet, todo mundo acha que tu tá brincando, né? Tu não tá trabalhando. Da praia.
Trabalhar com notebook da praia enquanto Exato. toma água de coco. O pessoal só vê o lado positivo, É bem né? assim mesmo, Mas tem muito trabalho. Pagar o Imperator ninguém quer, né? Mas enquanto advogada, você já conseguiu crescer, tipo, o Insta, antes de nutrição, assim, tipo, você usava as redes sociais profissionalmente ou para falar de hobby, alguma coisa, para blogueiragem e tal, e o Insta crescendo, e depois você falou, eu posso fazer também na nutrição alguma coisa assim. Ou não, começou na nutrição? Na verdade, sim, eu tive um perfil muito grande no Orkut, mas era falando sobre assuntos aleatórios, eu nem lembro de tão interessante tinha, porque tinha realmente bastante seguidor, eram aquelas várias contas, sabe? Já de 1, já de 2, já de 3, tinha comunidade, eu odeio a Jade, eu amo a Jade, era tipo... Na verdade, eu não tava fazendo nada, uma sabe? lenda do Orkut, ela. Exato, eu era uma adolescente que tava, tipo, vivendo a vida só, sabe? E depois eu tive um perfil bem privado, assim, no Facebook, só aquela coisa de até aceitar, sabe? Olhar um por um, quem você tá aceitando e tal. Mas quando eu comecei a estudar nutrição, antes até de entrar na faculdade, eu fiz um perfil que eu falei assim, pô, às vezes tem alguém aí sofrendo o que eu sofri e eu consigo ajudar essa pessoa, sabe? Só passar mesmo o conhecimento. E era uma forma de eu me forçar também a estudar mais nutrição, porque eu falei, eu vou estudar, eu compartilho. Eu vou estudando todo dia um pouquinho e vou compartilhando. Aí quando eu vi, eu tinha 10 mil seguidores. Eu falei, Jesus amado. Eu falei, a época do Orkut voltou, sabe? 10 mil pessoas aqui, o que esse povo tá fazendo? E aí Isso tem quanto tempo, mais ou menos? Que você eu comecei o Instagram em 2017, mas assim, bem amador mesmo. Se pegar os meus posts aqui, muita coisa eu arquivei depois. Mas pegar meus posts, assim, eu peguei uma foto de carne, eram 3 carnes assim numa bandeja e eu usava essa mesma foto, só mudava o título. Assim, eu não tinha a mínima noção do que eu tava fazendo, sabe? Mas eu tava lá todos os dias. Tava fazendo, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu preciso estar com as fotos lá, eu preciso de uma identidade visual, isso tudo é bom, mas começa do jeito que dá pra começar. Foi o que eu fiz, eu comecei do jeito que dava pra começar. Aí eu levei paralelo, né, por muito tempo o Instagram, mas eu não monetizava, era simplesmente, tô ali todos os dias aparecendo, e eu acho que desde 2017 pra cá, se eu fiquei um dia sem postar, é muito, só se num dia que eu fiz um detox digital, assim, mas é muito difícil. E aí, já na quarentena, eu pensei, eu falei, não, peraí, agora eu tenho mais tempo, porque o direito me tomava muito tempo, né? Não é brincadeira, tu tem um monte de prazo, ou daí eu já tava num outro escritório onde eu era coordenadora, tinha uma equipe de advogados para supervisionar, tinha assistente jurídico, um monte de gente e tal. Você saiu desse primeiro e foi... Então, quando eu fui desligada, olha só que interessante, eu fui desligada e eu falei, fudeu, né? Porque agora, até eu arrumar emprego de novo em direito, aí vão perguntar quando que foi o último curso de direito, eu só tô fazendo coisa de nutrição. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lançar aqui um desafio no meu Instagram para pessoas que querem aprender sobre a dieta carnívora. E aí eu fiz, gente, da forma mais amadora possível, assim, manda um e-mail para mim que você tem interesse, eu vou te passar os dados para você me pagar e você faz o depósito, eu vou te colocar num grupo de WhatsApp. Aí quando eu vi, tipo, eu tinha 15 grupos de WhatsApp, sabe? Porque lota de gente, eu falei, caralho, eu não tô acreditando nisso. Uma demanda gigante e a gente não tem noção. Exato, eu não tinha noção. Aí, tinha um monte de gente ali, mais gente querendo entrar. Eu falei, que loucura, eu já tinha ganhado mais do que a minha rescisão. Eu falei, o que eu tô fazendo no direito? Mas aí, bateu uma insegurança. Você falou, será que todo mês vai ser assim, né? Às vezes essa galera aqui é só o pessoal que tá retido, que já querendo, desesperado alguma coisa. Você não sabe se todo mês vai ser assim, se tem aluguel pra pagar, se tem conta pra pagar e tal. Aí, nisso, um amigo meu falou pra mim, eu tô precisando de uma coordenadora. E a gente já tinha trabalhado juntos. Aí ele falou, tem que ser você, vem, não sei o que lá. Eu falei, eu vou, sabe? Não vou deixar meu amigo na mão e também é um negócio mais garantido, vai me pagar bem similar ao que eu ganhava antes. Aí eu fui. E fiquei lá, adorei trabalhar lá, foi super bom e tal. Mas aí na quarentena eu já tava namorando com o Lucas.
O Lucas é designer, aí ele já tinha, assim, olhado com mais carinho pro meu Instagram, já tava falando assim, pô, vamos profissionalizar, vamos fazer um site, vamos cuidar, vamos criar uma identidade visual, vamos começar a dar um tapa em tudo isso. Eu falei, pô, agora na quarentena eu tenho mais tempo, né? Em vez de usar quarentena aí, que vai ser a desculpa de muita gente pra piorar de vida, né? Pra começar a comer mal e não se exercitar e tal, eu falei, pô, vamos cuidar da saúde agora, vamos melhorar a nossa saúde então, vamos começar a treinar, que agora a gente tem mais tempo, vamos tomar sol, que a gente não tinha tempo, vamos mexer no Instagram, que a gente não tinha tempo antes. Comecei a pensar tudo que eu podia fazer pra melhorar. E aí, começou a me dar aquela vontade de pedir demissão, sabe? Mas é muito difícil. Eu trabalho, gente, desde os 15 anos. Eu nunca fiquei mais de uma semana sem trabalhar, na vida. Você pedir demissão, você fala assim, caralho, eu vou ser desempregada. Aí o Lucas falava assim, você não é desempregada. Porque o Instagram claramente não é um trabalho. Ele falava assim, você não é desempregada, você vai ser uma empresária. Eu falava, não, cara, eu tô desempregada, eu vou pedir demissão, eu vou ficar desempregada e tal. Porque eu tinha uma ideia muito clara, assim, de trabalhar pros outros, sabe? De crescer trabalhando pros outros. Meu pai falava muito isso pra mim, assim, ó, dá seu melhor. Sempre tem alguém vendo. Você vai ser promovida, sabe? E eu, de fato, era. Em todos os lugares que eu trabalhava tão bem que eu era promovida, eu crescia e tal. Então, eu tinha muito essa ideia. E trabalhar pra mim, pô, é assustador. Do mesmo jeito que, assim, é bom porque você é seu próprio chefe e tal, não sei o quê. Tem o outro lado que é, putz, cara, eu não tenho ninguém me cobrando, né? Eu que vou ter que fazer essa merda acontecer, não tem mais prazo, não tem mais não sei o quê, eu que vou ter que criar tudo. Então, é bem assustador, assim, Por sabe? mais que você se empenhe num emprego, a responsabilidade final, ela não é tua, né? É do empregado, sabe? Do empregador, tu é um Exato. empregado. Você fica meio, vai cair aqui meu pagamento, cara. De qualquer jeito. Independente do que aconteça aqui, no final do mês vai estar lá. Mas quando tu é o teu próprio chefe, né, é mais complexo. E a minha ideia era, eu vou trabalhar com direito até eu me formar. Aí eu pensei, não, então beleza. Aí eu falava pro Lucas, não, então quando faltar 6 meses pra eu me formar, eu peço demissão. Aí ele, tá, 6 meses. Aí daqui a pouco eu falava, não, quando faltar 1 ano. Aí acabou que eu falei assim, cara, eu vou pedir demissão hoje. Aí ele arregalou o olho assim, ele falou, hoje? Eu falei, hoje. Aí mandei uma mensagem pro meu chefe, liguei pra ele, eu falei assim, ó, vou pedir demissão, tal, vou cumprir aviso, vou ficar um tempo aqui. Até você colocar outra pessoa no lugar, mas não dá, porque é difícil fazer as duas coisas bem feitas. Ou eu sou muito boa aqui no que eu faço no escritório, meu Instagram fica de lado, ou então eu vou ser muito boa no Instagram, eu vou começar a perder coisa aqui, aí não vai ser interessante. Aí foi na quarentena que eu pedi demissão. Aí de lá pra cá, realmente, não trabalhei mais pra ninguém, e tenho trabalhado só pra mim, tem dado super certo, mas assim, ainda é assustador, sabe? Você tem que se acostumar com essa ideia de não ter mais chefe. Pra quem teve isso por muito tempo ainda, às vezes pega caralho, sabe? Tipo, tu quer fazer alguma coisa e não ter que dar satisfação pra alguém, sabe? Marcar um médico, uma consulta.